E seguimos aqui na nossa quarentena Enem 2021. Eu sou o Bussunda, sou professor de História. E se você não conhece meu canal, se inscreve aqui. E hoje nós vamos falar sobre a conquista da América. E atenção já nesse nome. Isso já foi definidor de questão, porque muita gente faz essa confusão. Os europeus eles não queriam exatamente devastar, destruir, aniquilar as populações que existiam na América. Eles queriam conquistar, colonizar, espelhar essas populações no seu modelo de vida e dominar essas populações. Mas não era um processo de extermínio, não era um processo de massacre, alguma coisa assim. Claro, como decorrência de guerras, de doenças, etc., foi um processo de extermínio, etnocídio, algo nesse sentido. Mas o sentido original da coisa é: vamos conquistar a América. E como que os europeus conseguiram conquistar a América, que tinha alguns impérios, como por exemplo o Império Azteca ou o Império Inca, ou por exemplo os portugueses chegam no Brasil e são poucos portugueses, são alguns milhares de portugueses contra 5 milhões de indígenas que existiam aqui. Como faz? Então a gente precisa entender esses meandros, esses pontos aí que levam à conquista da América, e a gente destaca, por exemplo, a superioridade bélica. Os europeus já tinham armas de ferro, armas de fogo, mesmo nos povos que tinham maior desenvolvimento agrícola e tecnológico, que eram os incas e os astecas, não existia ainda arma de ferro e tampouco arma de fogo. Também conta nesse contexto que algumas armas, entre aspas, dos europeus eram desconhecidas e até assustadoras aqui, como cavalo e como cachorro. Tá? Então não existia um cão de guerra, não existia um cavalo de guerra, algo parecido aqui, que inclusive ajudou a afetar as crenças indígenas, porque muitos povos acreditavam que os europeus, né, exóticos, vindo por navios no mar, eles eram talvez as criaturas que haviam criado os povos aqui ou haviam criado os impérios. Por exemplo, entre os incas havia a ideia de que Viracocha, que é uma divindade subalterna ao deus Inca, ao sol, tinha criado o império, saído, dar uma volta pelos mares com o seu exército um dia ia voltar. Tipo, quando o Francisco Pizarro chega no Peru, muitos dos povos lá dos Incas pensavam que era Viracocha que estava chegando. Eles tinham uma visão que inclusive deriva ou se associa a essas crenças indígenas religiosas aí de fatalismo. O que é o fatalismo? Fatalismo é que vai acabar. Então eles tinham uma visão fatalista em relação aos seus impérios. O nosso império ele foi construído, mas um dia ele vai acabar e vai acabar num cataclismo, alguma coisa semelhante a um apocalipse. Por exemplo, entre os astecas acreditava-se que estava se fechando um ciclo do calendário asteca e que era o fim de uma era. Foi quando o Hernán Cortés chegou lá, coincidentemente, e eles acreditavam, então é inevitável, vai acabar o nosso império e a gente não tem muito o que fazer. Partindo dessas questões, também os europeus eles se valiam de algumas rivalidades internas que eles percebiam que tinha. Existiam tribos que não gostavam de ser dominadas pelos astecas, existiam tribos que não gostavam de ser dominadas pelos incas, ou existiam outras brigas. Por exemplo, quando o Francisco Pizarro chega ali no Peru, tinha uma briga entre o Huáscar e o Atahualpa, que eram dois irmãos que disputavam o trono do pai que havia morrido. Então existiam esses conflitos. Ou quando os portugueses chegam no Brasil, eles começam a tentar dominar e escravizar os indígenas num primeiro momento. Eles se associam a uma tribo para escravizar outra, por exemplo. Então eles aproveitavam de algumas rivalidades internas. E existiu, como desdobramento desse processo todo, né, do contato de dois mundos, né, do choque de duas civilizações, as doenças europeias. Como os europeus já conviviam lá com os africanos, com os asiáticos, eles no velho mundo já tinham contato de doenças, bactérias e tal, e algumas doenças como uma gripe simples, uma gripe viral sazonal, hoje para nós, chegou aqui e devastou milhares ou até milhões de indígenas. Tem gente que diz que a maioria dos indígenas que morreram no processo de colonização da América morreram não por conta da violência física, das guerras, da escravidão, mas que morreram por decorrência de doenças europeias. Mas volto ao termo inicial.
não era a ideia dos europeus exterminarem, era a ideia de dominar os incas, os astecas, os povos de norte a sul da América, os tupi-guarani aqui do Brasil e etc. E por isso também eles se aproveitaram, principalmente os espanhóis, das estruturas imperiais anteriores. Os incas e os astecas já tinham um sistema de governo e de cobrança de tributos sobre as populações nativas. O que o espanhol fez? Derrubou a cabeça do império e colocou uma nova cabeça, que é a cabeça espanhola. Por isso, por exemplo, a mita e o Guatequil, que eram mita entre os incas e Guatequil entre os astecas, tributos já cobrados pelos impérios dos indígenas, continuaram sendo cobrados agora pelo Império Espanhol, certo? Espero que isso possa ter ajudado. Sucesso no Enem, a gente volta daqui a pouco.